Entre muitas coisas, essa quarentena mostrou o quanto livros, filmes e séries importam, o quanto a cultura importa. Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e é isso aí, novos hábitos vieram à tona aí durante a quarentena, muitos leitores novos descobrindo o prazer de ter livros bons em mãos, e eu vi muitos booktubers fazendo várias listas, dando boas dicas por aí, e eu decidi fazer a minha lista também. O importante é que todas as leituras que eu apresentar tem algum tipo de adaptação televisiva, então eu tô oferecendo um combo, um 2 em 1. Quem assistiu não leu vai ler, quem leu não assistiu vai assistir, quem quiser fazer os dois também pode fazer. E seguindo o nicho do Navegando, eu vou trazer 2 suspenses, uma fantasia, 3 sci-fis, 3 livros de horror e um bônus que é um quadrinho super querido. E eu evitei trazer livros complexos, livros seriais, calhamaços, quero agradar um pouco quem vem engatinhando, dando seus primeiros passos na leitura e também os leitores mais velhos aí que querem conhecer novos gêneros, sair um pouco da zona de conforto. Envelopei essas dicas aqui seguindo os nichos do canal e espero que vocês se divirtam. A leitura tem a finalidade de ensinar palavras novas, ampliar vocabulário, mas ela também tem que ser divertida. Sem delongas, porque eu falo muito, bora para a indicação número 1. Vou abrir com suspense, vou abrir com um dos meus autores favoritos da vida. Abro esse vídeo com Ilha do Medo, do Denis Lehane. Publicado inicialmente como Paciente 67, Ilha do Medo é um dos meus suspenses favoritos, thriller psicológico, neo-noir. Aqui a gente acompanha a história do Ted Daniels, um xerife, e ele é enviado a uma ilha. E nessa ilha tem um hospital psiquiátrico de segurança máxima. E ele é enviado a essa ilha para investigar o desaparecimento de uma detenta. E essa detenta fugiu de um quarto trancado à chave com vigilância constante. E não só fugiu do quarto, como fugiu dessa ilha isolada. Fugiu sem deixar qualquer tipo de vestígio. Ilha do Medo tem aquela trama labiríntica, claustrofóbica, aquela atmosfera bem dark, bem nublada mesmo. Tem uma adaptação que fez um relativo sucesso nas mãos do mestre Martin Scorsese. Contou também com o protagonismo do Leonardo DiCaprio, tem no elenco Mark Ruffalo, Ben Kingsley. O Denis Lehane é um dos nomes mais fortes do suspense, um cara que escreve muito bem livros de máfia, livros de espionagem, livros de guerras de gangues, o próprio Sobre Meninos e Lobos, que é uma das obras que eu mais gosto nessa vida, foi escrito por ele e é genial, porque ele tem um pacing, ele te leva aí na trama, ele brinca com você e no final ele sempre dá algum tipo de soco no estômago e aqui não é diferente. O final de Ilha do Medo é de tirar o chão. Se você já assistiu o filme antes de ler, sua surpresa foi comprometida, porque o filme é bem fiel ao livro. Mas se você não fez nenhum nem outro, nem leu nem assistiu, segue aí uma pérola do suspense para você conhecer. Vou pular para uma dica de livro de horror e não seria o Navegando se ele não tivesse em alguma lista. Então eu falo um pouco sobre Salem, do Stephen King. Eu considero Salem um livro muito bom para quem nunca leu nada do autor, quer se aventurar, mas não quer perder muito detalhes do multiverso. Ele é o segundo na ordem cronológica, na ordem de publicação de Stephen King. E para quem não sabe, o King ele escreve as histórias com um pano de fundo, posso dizer, único. Ele cria um multiverso, então vira e mexe em outras obras, ele faz fanservices de obras anteriores, ele complementa algumas leituras, dá alguns outros fatos, então ele vive colocando as suas próprias obras em outras obras. Eu fiz um vídeo falando especificamente sobre isso, qual é a melhor forma de ler o autor, então se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar relacionado aqui no card e na descrição do vídeo. Como eu já disse, o segundo publicado na ordem cronológica, ele é precedido por Carrie a Estranha, um livro que eu gosto bastante, muita gente torce o nariz, mas vou falar especificamente desse. Esse aqui é um tiro mais certeiro para você conhecer e gostar do autor. Aqui a gente conhece a história da cidade de Jerusalém Slot. E lá, 3 forasteiros. O primeiro deles é o Ben, e o Ben ele volta depois de muitos anos, ele viveu na cidade de Jerusalém Slot e ele volta para acertar umas contas com o passado. O segundo forasteiro é o Mark Petrie, uma criança apaixonada por filmes e livros de horror. E o terceiro é o Sr. Barlow. E o Sr. Barlow abriu um negócio novo na cidade. Após a chegada desses 3 forasteiros, fatos inexplicáveis, misteriosos começam a acontecer na cidade. Uma criança é encontrada morta, pessoas começam a desaparecer e uma estranha doença também começa a assolar cada um dos habitantes. O Salem é um livro clássico de horror, é um clássico do próprio Stephen King. Ele é um Drácula mais rápido, eu posso dizer dessa forma. Ele tem também aquela atmosfera bem sombria, bem pesada, tem uma boa ambientação, tem boas personagens, bons diálogos.
e dá uns bons frios na espinha que combinam bem com noites frias debaixo do cobertor. Tem uma adaptação que fez um relativo sucesso de 1979, dirigida pelo Tobe Hooper, do Massacre da Serra Elétrica. A adaptação foi chamada de Os Vampiros de Salem. E Os Vampiros de Salem, ele não é bem fiel ao livro, ele traz em seu cerne aquela questão que eu disse de ambientação, de atmosfera. É um filme que dá um certo medo. Eu assisti quando moleque, então meu cagaço foi bem maior. Mas ele segue aquela regra oitentista, né? Ele feito em 79, mas fez mais sucesso nos anos 80, daqueles filmes trashes, de horror e terror. E ele funciona até hoje. Eu reassisti e eu garanto que ele funciona. Livro e filme, um bom combo para quem é fã de um bom horror. Vou falar um pouco de um livro de fantasia misturado com sci-fi, mas eu considero ele muito mais fantasia. Um livro muito gostoso de ler. Vou falar de Jogador Número 1, do Ernest Cline. O ano é 2044 e a Terra é um inferno. Alterações climáticas, crise energética, crise econômica, pobreza, miséria, enfim. Os habitantes desse mundo aqui tem um refúgio, e o refúgio é uma realidade virtual, um mundo criado como se fosse um videogame, e essa realidade virtual conhecida como Oasis, as pessoas podem ser o que querem ser. Ter casas gigantes, luxuosas, até a graduação, o ensino é feito através dessa plataforma. As pessoas passam praticamente 24 horas dentro desse jogo, dentro dessa realidade. Elas vivem lá. E tudo muda de figura quando o criador dessa realidade toda, ele morre e ele deixa para trás como se fosse uma caçada ao tesouro, ele deixa a sua herança para trás, uma herança bilionária, junto com os controles, todas as ações da empresa que controla essa realidade virtual. Quem encontrar esse tesouro escondido lá dentro será o novo dono do Oasis. Jogador Número 1 é uma delícia de leitura, principalmente pelas inúmeras, milhares de referências aos anos 80. E eu sou nascido em 1986, consumi muita coisa em 1990, mais materiais dos anos 80, e eu me deliciei a cada pequeno encontro, cada pequena referência. E o livro ele dá esse balde de referências de livros, de filmes, de séries antigas, de música. E é uma viagem dentro de um mundo virtual com bastante cenas de ação, traz bastante elementos de videogame também, que foi algo que eu consumi muito na minha vida inteira e consumo até hoje. É um livro que ele se beneficia muito de quem gosta desse valor nostálgico, quem já consumiu bastante material dos anos 80. Pode ser que não funcione tão bem se você não vivenciou essa época, ou se não consumiu muitas dessas coisas, mas mesmo assim é um bom livro de aventura, é uma boa fantasia, tem bons diálogos, tem boas viradas de mesa, tem bons acontecimentos aqui dentro. Não é à toa que o Steven Spielberg se interessou por essa obra e produziu uma adaptação cinematográfica que faturou mais de 600 milhões de dólares, uma adaptação que eu gostei bastante, deu algumas mexidas que me incomodou um pouco, mas eu vejo que são mexidas positivas para adaptar, porque no livro tem muita coisa que na tela não funcionaria, então eu acho que ele fez isso com bastante esmero, uma boa qualidade, um filme também que pegou a proposta do livro, que é dar um banho aí de referências, principalmente dos anos 80, e eu me diverti muito. Então se você ainda não leu o Jogador Número 1, gosta dessas referências oitentistas, gosta de um bom livro de fantasia, leia já, Jogador Número 1, livro e filme, boas recomendações. Volto a falar de livros de suspense e eu vou falar de um suspense que eu gosto muito e me culpo muito por nunca ter falado dele aqui no canal. É um livro que eu adoro. Vou falar de Psicose, do Robert Bloch. Um clássico do suspense, do thriller psicológico. Você já ouviu falar de Psicose pela sua adaptação do Alfred Hitchcock. E você já viu por aí, em algum take, aquela cena famosa do chuveiro. Eu sei que você já viu. Psicose conta a história da Marion, e a Marion tá fugindo, ela roubou uma grana que foi confiada a ela para ela depositar num banco, e ela vai parar no Bates Motel. E esse motel, ele tem um proprietário, e o proprietário chamado de Norman Bates é um cara atormentado por ter uma mãe controladora. Psicose é um livro que me tirou o fôlego, é uma boa dica, um suspense psicológico de muita qualidade. Eu mesmo tô querendo reler na quarentena, olha só, eu seguindo as minhas próprias dicas. Que fase, tem um ritmo bem cadenciado e ao mesmo tempo bem acelerado, as páginas vão se puxando, você quer ver onde tudo vai dar, o autor foi super competente nos diálogos, no clima também sombrio, aquele clima meio claustrofóbico. Putz, é uma dica muito preciosa para fãs de suspense. O filme do Alfred Hitchcock, a adaptação é premiadíssima, é um filme excepcional, funciona muito bem até hoje, dá para reassistir
tranquilo, se você ainda não assistiu, assista. O filme fez mais sucesso do que o livro, eu acho, porque muita gente nem sabe que ele é uma obra adaptada, é um baita de um filmaço, mas eu não quero falar muito sobre ele. Eu quero falar sobre a série Bates Motel, que tem 5 temporadas, é uma série que já teve o seu fim aí, é uma série que vale muito a pena assistir, e ela é um prólogo da história do livro, ela funciona como um prólogo contemporâneo, é uma adaptação, foi feita com muito esmero, tem uma boa qualidade em termos de interpretação, de carga dramática, uma série que eu adorei assistir. Funciona como uma dica tripla. Se não tem nenhum contato com psicose, leia o livro, assista a adaptação do Hitchcock e depois assista a série Bates Motel. Vai dar para passar bastante tempo aí dessa sua quarentena e são dicas de ouro. Se você já assistiu o filme, a sua experiência vai ser um pouco comprometida, principalmente no final, que é daqueles finais que realmente explodem a cabeça. Espero que gostem da dica. Poucos livros me tocaram tanto nessa vida quanto o sci-fi dramático Flores para Algernon, de Daniel Keyes. 4.1 de nota no Goodreads, baseado em mais de 500 mil avaliações. Flores para Algernon, a gente acompanha a história do Charlie Gordon, um rapaz que tem 68 de QI e uma condição de atraso mental. E ele aceita fazer parte de um experimento sem precedentes que promete aumentar o seu QI, melhorar a sua condição mental. E ele vai lá, e ele muda totalmente a sua vida, de um cara completamente desprezado, um cara que sofria bullying o tempo todo, para uma das maiores mentes do seu tempo. Flores para Algernon é um dos melhores livros que eu já li na vida, sem brincadeira. Ele se beneficia muito nessa edição da Aleph aqui, que já é esteticamente linda, mas não é só por isso. Tem um show de tradução aqui dentro. O romance ele é contado através de forma epistolar, através de cartas, e no começo a gente vê que as cartas, o diário escrito pelo Charlie, ele tem palavras erradas, ele não sabe muito bem escrever, ele sofre pelas condições do baixo QI. E ao passo que ele faz a cirurgia, que a inteligência dele vai aumentando, ele já vai usando palavras mais difíceis, a compreensão do texto vai se tornando mais difícil, e a narrativa vai evoluindo de uma forma gradual e você vai com ela. E é uma delícia de leitura. Tem uma adaptação cinematográfica de 1968, chamada de Os Dois Mundos de Charlie, que foi muito premiada, valeu até Oscar de melhor ator, e Flores para Algernon vendeu mais de 5 milhões de cópias pelo mundo. Tocante, honesto, devastador, melancólico, um livro muito bom, muito poderoso, cheio de questões filosóficas, um livro muito bom para se ler em conjunto também para debater, porque é um livro que dura muito além das páginas fechadas, ele sempre ecoa aqui na minha cabeça, uma das melhores experiências literárias que eu já tive e que com certeza vai agradar uma grande parte dos leitores aí afora. Vou falar de sci-fi com um dos meus autores favoritos da vida, meu amado PKD, vou falar de Electric Dreams, Sonhos Elétricos, de Philip K. Dick. Livro de contos do mestre das realidades alternativas. A gente tem aqui alguns dos contos mais famosos do PKD. São 10 contos no total e todos eles são precedidos com um texto feito pelos próprios roteiristas da série Electric Dreams do Amazon Prime. E eles falam um pouco sobre a experiência que eles tiveram ao ler o conto e qual foi a dificuldade ou mexida que eles fizeram para adaptar de forma televisiva. E é incrível, quando eu li um pouco sobre a biografia do Philip K. Dick, o quanto ele se sentia mal com a evolução da tecnologia, o quanto aquilo corroía a cabeça dele, o quanto ele pensava nessas questões de realidades alternativas, de rebelião de máquinas, de rebelião de todos os aparatos tecnológicos. E ele mesmo escrevendo esses livros aqui na década de 50 ou 60, se não estou muito enganado, ele acertou em várias das suas previsões, então ele é um cara que ele escrevia muito à frente do tempo dele. E eu digo para muita gente que me pede recomendação de o que tem aí de livro como se fosse o Black Mirror. E o Sonhos Elétricos, ele é o Black Mirror antes da série, porque o conceito é realmente o mesmo. Qual é a tecnologia, qual é o impacto que ela traz na vida das pessoas, mas aqui ele brinca também com outras realidades alternativas, com conceitos de alienígenas, viagens também planetárias. PKD foi um gênio da ficção científica, um excelente contista, e a série foi muito bem adaptada, eu gostei de todas as mexidas. Eu vou deixar como um bônus para vocês aí. O meu conto preferido desse livro é O Humano É, e consequentemente também se tornou o melhor episódio da série, na minha opinião, um episódio que conta com o protagonismo do Bryan Cranston, que foi o nosso eterno Walter White de Breaking Bad.
Livro, Sonhos Elétricos e série da Amazon Prime, dicas preciosas para um bom fã de sci-fi e um fã de Black Mirror. Volto a falar de horror com uma pérola, um clássico, falo sobre O Exorcista, de William Peter Blatty. Horror psicológico de altíssimo nível, a gente conhece a história da família McNeil, com a Chris, a mãe, e a filha, a Regan. E a Chris é uma atriz de Hollywood de relativo sucesso. Coisas estranhas começam a rondar a família. Objetos começam a se mexer, barulhos estranhos durante a noite, o comportamento da Regan começa a mudar para uma coisa completamente agressiva. Todos os esforços da ciência começam a falhar em detectar o que a garota tem de errado e a Chris começa a pensar que se trata de uma possessão demoníaca. Quem pode resolver tudo isso? Um padre. Mas tem um problema aí. O padre ele está sofrendo com alguns problemas de perda de fé. O livro gira em torno dessa relação e gira em torno do que há de errado com a Regan. Será que ela sofre de uma possessão demoníaca? Ou trata-se apenas de esquizofrenia ou distúrbios de dupla personalidade? Galera, poucos livros de horror me surpreenderam tanto quanto o Exorcista. Ele tem uns diálogos finos do padre com a Regan. Ele tem umas cenas também de atmosfera bem nublada. É um livro bem sombrio. Ele dá menos medo do que o filme em si, porque ele é um livro de horror, ele é um livro que ele ganha muito mais em chocar, em causar esse desconforto, e ele fez isso comigo com muito sucesso. Falando um pouco sobre o filme de 74, ele é um marco no gênero do terror e horror, é um filme também premiadíssimo, elogiado, é um filme que funciona até hoje, e se você perguntar para pessoas próximas a você fazer uma lista de 10 filmes favoritos desse gênero, 9 em cada 10 vai colocar O Exorcista, eu garanto. Um bom sci-fi para fundir um pouco a cuca, mas vai cair bem tanto para leitores novos quanto para os mais experientes. Vou falar um pouco sobre Piquenique na Estrada, dos irmãos Strugatsky. Livro de sci-fi escrito por irmãos russos, tem um lugar quentinho aqui dentro do meu coração, porque ele me trouxe várias questões filosóficas. E aqui a gente acompanha a história da Terra, que recebeu a visita de alienígenas, seres de outros planetas. E eles vieram, foram embora, não fizeram qualquer tipo de contato, mas deixaram objetos estranhos para trás. E essas zonas, como foram conhecidas, elas têm alguns fenômenos inexplicáveis juntamente com esses objetos. Muitos deles são mortais para os seres humanos e eles foram isolados, guardados por uma forte proteção militar. E o Redrick é o nosso protagonista aqui, ele é um stalker, um termo que saiu do próprio livro. O stalker aqui é um contrabandista, e então ele entra nessas zonas, ele foge da segurança militar e ele entra lá para roubar alguns desses objetos e vender no mercado negro. E é um livro bom demais, ele traz várias questões também filosóficas, de questionamento, principalmente no que os alienígenas vieram aqui. Eles vieram simplesmente fazer um piquenique, eles deixaram um monte de tralha para trás, eles vieram, comeram e deixaram os lixos e foram embora. E por que os seres humanos vivem em busca de uma resposta para tudo isso? As pessoas vivem querendo saber o que foi essa visita. Tem um filme de 79 chamado de Stalker, que ele é baseado na história do livro, mas ele é bem diferente, bem lento. É um filme que definitivamente não vai agradar todo mundo. Eu gosto bastante. Ele dá uma complementada aqui, mas ele segue outra linha. Ele pega só a ideia e faz uma outra coisa, mas vale muito como uma recomendação. É um bom filme no final das contas. Se você curte esse estilo de cinematografia doida, eu acho que tem muitas chances de agradar. E o Piquenique na Estrada, ele foi escrito durante a época da União Soviética, então foi um livro que sofreu duras sanções, é um livro que saiu bem capado no início, um livro que sofreu uma perseguição absurda e conta um pouco aqui no pós-fácil, e é um livro que a editora Aleph trouxe da sua forma integral, em sua totalidade. É um baita de um livraço, tanto para quem não gosta muito de sci-fi, quanto para os que gostam mais. E como bônus, ele tem um prefácio escrito pela rainha da ficção científica, Ursula Le Guin. Não é fraco, não. Se um King no vídeo é bom, imagina só quando eu trago dois. Vou falar de um xodozinho aqui. Escuridão Total Sem Estrelas, uma coletânea de novelas do mestre. De 4 novelas, 3 adaptadas para as telonas, com relativos sucessos aí, uns mais que os outros. Como destaque, muita gente dá o primeiro conto, 1922, como o melhor do livro aqui. Ele teve uma adaptação que foi bem bacana por parte da Netflix, um filme que foi bem fiel até chegar no final, ele deu uma escorregada. O final da novela é muito mais subjetiva e me cai muito melhor do que a adaptação. Gosto de todas elas, mas acho Extensão Justa, a novela 3, um pouco mais fraca que as demais. A minha preferida é Um Bom Casamento. E não só a minha preferida desse livro aqui, como uma das minhas histórias curtas favoritas,
quando se fala de Stephen King. E o King passeia aqui no suspense psicológico e no horror, e eu falo passeio porque ele passeia mesmo. Ele tá solto, ele escreve com aquela aura dark que ele tinha no começo, ele tem aquela ambientação bem sombria, também um clima bem nublado, ele traz aquilo que ele me trazia nas suas leituras mais clássicas, do medo do escuro, do que espreita atrás de cada sombra. Sem dúvidas, uma das suas grandes obras, quando a gente fala de coletâneas de contos e novelas, ela é reconhecida pelos críticos e pelos leitores como uma boa obra. Se você teve uma primeira experiência com o autor que não foi das melhores, dê um tiro nesse aqui, eu tenho certeza que vai agradar muito mais do que o contrário. E eu volto a reiterar, Um Bom Casamento entra fácil no meu top 10 histórias curtas do autor, de tudo que eu já li dele, e eu digo a vocês que eu já li muita coisa. Pode ser que eu tenha trazido esse quadrinho aqui movido pela maravilhosa série da HBO que fechou meu ano de 2019, ou simplesmente porque ele é o meu quadrinho favorito da vida, o quadrinho que eu mais gosto de tudo que eu já li. E eu também já li muita coisa. Vou falar um pouco sobre Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons. Uma das graphic novels mais influentes de todos os tempos, o Alan Moore escreveu Watchmen para refletir sobre as ansiedades contemporâneas e também para satirizar um pouco o esquema de heróis e super-heróis. Ele se passa num mundo alternativo onde os super-heróis mudaram a história, eles se aposentaram, mas mudaram o rumo da humanidade. E no lugar deles surgiram os vigilantes, que são tidos aqui como os foras da lei. Importante ressaltar o quanto o quadrinho ele mudou a história da graphic novel, por ele justamente ter essa força, ter esse poder. Ele veio como uma sátira, mas ele trouxe diálogos poderosos, ele trouxe reflexões também muito sóbrias, mesmo nesse cenário, nessa miscelânea toda. O que o Alan Moore criou aqui junto com o Dave Gibbons foi simplesmente atemporal. O filme do Snyder de 2009 é um filme que muita gente critica, principalmente quem é fã dos quadrinhos. É um filme que eu gosto com certas ressalvas, ele me agradou em algumas partes. Gostei de ver o quadrinho ganhando vida, mas não gostei de certas decisões. Falando especificamente da série da HBO do Watchmen, é primoroso o que eles fizeram, mas não é uma série que pode ser assistida por todo mundo porque você precisa conhecer os quadrinhos. Ele é completamente cânone, ele ignora quem não assistiu, porque ele vai jogar referências, ele vai jogar coisas que aconteceram aqui, e se você não conhece, você vai ficar boiando. E ele é conectado com o quadrinho do Watchmen, ele teve o envolvimento do Dave Gibbons para deixar tudo mais coeso. Então, uma obra feita com muito esmero, a produção que foi feita, as atuações, os efeitos especiais caíram como uma luva, como quase tudo que a HBO faz. E eu fui uma criança que cresceu com quadrinhos, adorava, gosto até hoje, li muita coisa, como eu já disse, li coisas que chegaram perto da experiência que o Watchmen me trouxe, mas nada que supera, é realmente o quadrinho para todos dominar. Amo de paixão. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado de mais um vídeo, espero que tenham gostado das minhas dicas aí, seguindo o nicho do canal, espero que tirem daqui alguma boa dica, uma dica preciosa para melhorar aí a quarentena de vocês, para entrar aí no hall das suas grandes leituras do ano de 2020. Se gostou desse vídeo, gostou dos efeitos, das animações, não esqueça de curtir, leva 2 segundinhos, ajuda muito a espalhar a palavra do canal para outros portos. Se caiu aqui de paraquedas e esse é seu primeiro vídeo, se inscreva, ative as notificações, clique no sininho e não perca o que vem por aí. Vem muita coisa boa, eu garanto. Deixa um beijo grande, o abraço de urso carinhoso, apertado de sempre e até o próximo vídeo. Fui!